Amém, Jesus, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz de Jesus Cristo, amém, irmãos? Foi só eu ganhei presente, não, irmãos. A pastora, não sei se ela está fazendo aniversário, o que é, mas ganhou também, né? Deve ser esse lado aí, né, Arthur? Deve ser esse negócio de uma só carne, né? Aí vem presente para todo mundo. Glória a Deus. Vamos, abram comigo vossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Amém, Jesus, glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Nós vamos ler 3 versículos. Irmãos presentes, não é só esse aqui, não. Lá de baixo, lá assim, no som, lá tem um punhado, lá, tá chegando, ó. Tá só chegando. Deus é bom, né? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17, diz assim: Nisto, porém, que eu vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vós ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós. Vou ler de novo. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Amém? Os irmãos podem se assentar glorificando. É uma palavra, né, um pouco diferente. O Senhor tem me cobrado, o Senhor tem me dado pressão, né? E eu tenho, né, que ministrar. E hoje, embora é um dia de festa, né? Porque hoje nós vamos participar da ceia do Senhor, do corpo de Cristo. Para nós, né, é motivo de alegria, é motivo de festa. E eu orava e falava com Deus, e Deus cobrava de mim. Eu falei: "Ô Senhor, eu não vou me furtar, eu não vou desviar, eu não vou evitar, ou eu vou me esquivar de um compromisso de responsabilidade que eu fiz com o Senhor de ministrar a palavra, de ministrar a Bíblia, de ministrar aquilo que está escrito na palavra do Senhor." Porque quando nós, irmãos, nós temos que, principalmente como cristãos, como servos do Senhor, nós temos que nos pautar sempre pela verdade. Às vezes a verdade, mesmo dita num altar, ela não agrada a todos. Às vezes a gente não sai satisfeito com a palavra que ouviu, a gente queria talvez algum outro tipo de palavra, mas a gente tem que entender que é a palavra de Deus que nos limpa, que a palavra de Deus nos purifica. E eu estava meditando e eu li ali em 1 Coríntios também, né? No capítulo 14, ele fala sobre os 3 fundamentos da igreja. A nossa igreja, quando nós observamos ela, quando nós olhamos para ela, ela é fundada em 3 princípios, que seja edificação, exortação e consolação. Se faltar um desses, a igreja desmorona. Ela não se torna uma igreja de Cristo. Então a igreja ela tem que ser edificada. Edificada é o mesmo que construir, é o mesmo que formar. E eu orando, falando com o Senhor, ele falou: tem 3 anos que essa igreja ela recebe palavra, ela recebe Bíblia. Só comigo, da minha parte, assim, depois que eu estou, né, como pastor da igreja, 3 anos, essa igreja é ministrado Bíblia na igreja, é trazido para nós Bíblia. Então, se nós já aprendemos da Bíblia, chegou na hora de nós sermos também exortados. Porque às vezes o pastor está ministrando, mas aí o pastor está ministrando muito amor, muito paz e amor, muita tranquilidade, mas quando a gente observa na palavra de Deus, Deus não é só amor. Deus é justiça, Deus também é fogo consumidor. Então nós temos que prestar atenção do que nós lemos na Bíblia e no que nós absorvemos para nós. Porque às vezes nós estamos absorvendo só o consolo.
Né? Todo dia o pastor passa a mão na cabeça, né? O pastor conversa e está tudo bem, não, mas nós temos que ser exortados. Nós temos que ser confrontados pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor ela vai nos confrontar e hoje eu quero nos exortar a todos, eu incluo, como membros, né? Como membros do corpo de Cristo, como igreja. Porque eu tenho essa preocupação comigo, irmãos, que se nós, né, continuarmos às vezes da forma que nós estamos vivendo, nós corremos o risco de não participar dessa ceia do Senhor com o Cordeiro. Porque para nós participarmos da ceia, aqui é tranquilo. Aqui às vezes a gente participa da ceia, às vezes até sem pedir perdão, às vezes sem se confessar, às vezes sem um arrependimento no coração. Ah, pastor, mas se eu participar assim, morro. Morre não, irmão. Só que você vai acumulando brasa sobre a sua cabeça. Brasa, eu estou falando de problema, de situação. Na medida que você vai participando da ceia do Senhor, sem o devido processo de pedir o perdão e arrepender dos erros, você está acumulando brasa sobre você. Mas o pior não é isso. O pior é nós não participarmos da ceia do Cordeiro, que Jesus falou. Quando ele instituiu a ceia, ele falou para nós que, para os discípulos que estavam ali, serve para nós, que aquela era a última ceia que se tomava com ele. A próxima, seria com o Cordeiro no céu. Só que às vezes, irmão, a forma como nós estamos vivendo, a forma como nós estamos caminhando aqui na terra, não está sendo condizente como forma de cristão. Pastor, mas hoje era para ser um dia de festa. É dia de festa, irmão. Festa para nós todos que vamos para o céu. O versículo 17 aqui, o apóstolo Paulo, ele faz uma ênfase, ele traz algo assim muito contundente, né? Aquele negócio assim que bate de frente com a gente. Fala, eu não vos elogio, pois as vossas reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Aí a gente tem que pensar, a gente tem que trazer para dentro de nós. O que nós estamos fazendo que não está agradando Deus? Eu comecei a ler, comecei a meditar nessa palavra e eu falei para mim, eu peguei essas palavras de Paulo para mim, ou seja, eu faço dessas palavras de Paulo para mim. Nem sempre a forma como nós estamos vivendo, nem sempre aquilo que nós estamos fazendo está agradando o Senhor. Às vezes nós estamos fazendo mais mal na nossa vida do que bem. E nós não prestamos atenção nisso. A gente acha que está normal, mas não está. Não está normal a gente errar mais do que acertar. Nós estamos errando mais do que acertando. E às vezes nós não estamos procurando corrigir. Nós não estamos procurando a correção, nós não estamos procurando melhorar. Nós erramos e permanecemos. Não, está tudo bem. Depois eu vejo. Depois eu resolvo. Mas com Deus não funciona assim, irmãos. Tem hora que eu vejo determinadas coisas. Eu comentei esses dias que por eu ficar lá atrás, não era talvez o meu desejo era sentar aqui do lado da pastora. Eu já tentei fazer, mas eu tenho que cuidar aí do som até que haja irmãos que eu não quero, tá? Para mim, pro resto da vida, não. Quero que apareça pessoas para fazer. E dali, eu observo, eu vejo e escuto às vezes mais do que todo mundo. Que eu falei aquele dia, eu vejo quem mexe no celular dentro da igreja, eu vejo quem cochila, eu vejo quem conversa o tempo todo. Eu vejo tudo que acontece dentro da igreja. Uma vez eu não falo. E por eu não falar, então, tipo assim, o pastor é muito paz e amor, muito tranquilo. Mas eu estou sendo cobrado. Eu estou sendo cobrado da parte de Deus. Porque a minha função não é essa. Minha função não é passar a mão na cabeça da ovelha, não é só alisar a ovelha, não. Minha função é tirar os carrapichos. Minha função é limpar. Minha função é bater de frente. Eu tenho que ministrar a Bíblia, eu tenho que trazer isso, porque senão, irmãos, nós não vamos participar das bodas do Cordeiro. Nós precisamos amadurecer. O que está faltando em nós é amadurecimento. Nós temos aí, a maioria de nós aqui, tem mais de 3 anos de crente, a maioria. E nós continuamos do mesmo jeito. Nós não tomamos posicionamento, nós não mudamos as nossas atitudes. A gente continua daquela mesma forma que a gente estava no passado. Ah, não, mas eu estou indo na igreja. Não, irmão, ir na igreja não salva. O que salva é compromisso com Cristo. O que salva você é intimidade com Deus. O que salva com você é obediência à palavra do Senhor.
E se nós não conseguimos nos transformar, se nós não conseguimos mudar isso, entendeu? Nós não vamos no céu, irmãos. Eu tenho essa preocupação comigo. Isso às vezes me fere, eu fico em casa pensando, falo, mas, rapaz, mas cadê o irmão? Por que ele não está indo na igreja? Às vezes eu mando mensagem para 8, 10, 12 irmãos. A pastora já viu, eu mando áudio individual, eu não mando lista de transmissão, não mando uma mensagem para todo mundo, não. É um áudio para cada irmão. E eu entro lá para dentro estressado, eu entro para dentro de casa, entendeu? Dá um certo tempo, falo, não mandava para ninguém mais, não. Às vezes, de 10 áudios que eu mando, 2 falam assim, ô pastor, eu não posso hoje, ô pastor, hoje eu vou estar lá, mesmo que não vem. Tem uns que falam que hoje eu vou estar lá, mas nunca aparece. Mas nem responde. Eu falo assim, mas isso é meu serviço mesmo? Isso é minha função? E Deus fala, sabe para quê? Para mim não ser cobrado. É por isso que quando eu subo aqui, eu falo para vocês a verdade. É por isso que quando eu venho aqui, eu prego para vocês Bíblia. É por isso que quando eu subo aqui, eu falo, nós temos que ser confrontados, tem que haver em nós transformação, tem que haver em nós mudança, porque do jeito que nós estamos vivendo, nem eu nem vocês vai para o céu. Eu não vou porque eu estou muito bonzinho, e vocês não vão porque não quer ser confrontado, não quer mudar. E nós temos que mudar, irmãos. Ou tem alguém aqui que não quer ir para o céu? Estou levantando a mão só para intimidar os irmãos. Tem alguém que não quer ir para o céu? Porque eu quero ir para o céu. Porque se eu não quero ir para o céu, irmão, eu não tenho que estar aqui. Se nós estamos aqui é porque nós queremos ser moldados, nós queremos ser transformados. Então nós temos que nos permitir. Nós temos que nos permitir, nós temos que aceitar a palavra de Deus em nossas vidas. Mas não é só entrar aqui e passar para o lado de cá, não, irmão. Quando você estiver ouvindo a palavra de Deus, você faz assim, ó. Tampa um lado, sabe? Porque não entra de cá e sai de cá. Talvez entre e desce. Porque a palavra de Deus não está descendo no nosso coração, nós não estamos sendo impactados com a palavra. E isso me dói, isso me entristece, porque o nosso procedimento não está sendo bom. A palavra de Deus, quando a gente lê, que assim, a Bíblia diz para nós, a Bíblia, não é o pastor que está falando, não é pastor, não é o irmão que ministra, não. A Bíblia diz para nós que nós devemos ser imitadores de Cristo. Aí a nossa atitude, será que é a atitude de quem está imitando Cristo? Será que a nossa atitude, a nossa forma de nós viver? Olha o que é que diz em Efésios 5:1. Apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Aí a minha pergunta, às vezes, confronta. Quando a gente lê também em 1 Coríntios 11, Paulo era fera, entendeu? Embora eu sou Cristo, mas Paulo era o cara. Porque ele tinha... nele tanta intimidade com Deus que ele falava assim, imite a mim, porque eu sou um imitador de Cristo. Agora nós não temos condições nem de chamar a responsável para nós. Eu já falei isso, eu repito, mas você está repetindo, sim, irmão, porque nós temos que repetir, porque a Bíblia nos exorta a ser imitadores de Deus, imitando o Pai e o Filho. Aí a minha pergunta para nós como igreja quem imita Deus, quem imita Cristo, e traz divisão dentro da igreja, divisão dentro do lar? Porque a cobrança do apóstolo Paulo aqui é porque há divisão na igreja. Eu morria de medo de congregar em igreja grande, a pastora sabe disso. Eu fui convidado para ir para a igreja grande antes de eu estar aqui no ministério, para entrar trabalhando, entrar como obreiro, entendeu? Eu falei, não, porque eu via muita panelinha, eu via muita divisão em igrejas grandes, e aquilo não me satisfazia. Eu participei, eu estou falando do que eu vi. Mas eu achei que era só igreja grande. Eu achei que nas pequenas não tinha. E de uns tempos para cá eu estou vendo, dentro da igreja que Cristo me colocou como líder, eu estou vendo divisão, eu fiquei triste. Eu vi divisão aqui dentro da igreja, lá de fora, lá eu vi divisão. Me deixou triste. Eu falei, Senhor, eu oro todos os dias por varões que não estão na igreja ainda como membros, servos do Senhor, para eles estar. Eu oro pelos departamentos, Senhor, eu coloco cada departamento na mão do Senhor e de repente eu vejo divisão. Me entristeceu. Porque se nós somos um corpo, o corpo de Cristo, entre nós não pode haver divisão, entre nós não pode haver partidarismo. Eu não posso me achar melhor. Mas eu sou o pastor. Não.
Por eu ser o pastor, eu sou o que mais tenho que trabalhar, eu sou o que mais tenho que servir. E às vezes nós estamos nos achando. Tem pessoas que às vezes, tipo assim, deixa o orgulho, deixa a vaidade, né? A soberba vir sobre a pessoa. Não, irmão, não permita não. Abraão, que foi chamado amigo de Deus, ele fala, eu sou pó e cinza. Agora nós que nem intimidade direito tem. Aí às vezes a gente quer se achar. A gente acha que é alguma coisa. Será que o meu comportamento condiz com o seu imitador de Cristo? Gálatas 2:20 fala que agora não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Será que se Cristo vive em mim, eu posso tratar o meu irmão de qualquer forma? Eu posso tratar a minha irmã de qualquer forma? Dentro da minha casa, eu posso gritar, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso mandar, eu posso determinar? Não, eu tenho que ser um cristão, eu tenho que ser cristão, eu tenho que imitar a Cristo, eu tenho que ser exemplo. Hoje o nosso confronto para nós, nesse dia de ceia do Senhor, é que nós viemos a ser confrontados. Se Cristo realmente, a pergunta que eu faço para mim, todo dia, se Cristo vive em mim, qual que tem que ser o meu comportamento? Qual que tem que ser a resposta que eu dou para as pessoas? Eu sei que às vezes, né, a pessoa dá uma enfurecida ali, mas calma, você é filho de Deus, Cristo habita dentro de você, o Espírito Santo te selou. Esse é um comportamento que agrada a Deus? Porque não, eu quero ir para o céu, pastor. Eu também quero ir, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer mudar. Ninguém quer se permitir ser confrontado, ter mudança na vida. E a palavra hoje para nós é essa, é confronto, é mudança. Nós temos que mudar. Porque às vezes, irmão, a gente vê uns testemunhos de crente que fala assim, gente, ainda não é crente não, vai demorar. Mas a minha preocupação é, e se Cristo voltar hoje? E se Cristo retornar agora? Será que eu subo? Ou será que eu fico aqui? Nós temos que olhar para dentro de nós, eu trago isso, eu falo, mas de novo, pastor, esse negócio de olhar, irmão, cabe a cada um de nós olharmos para as nossas ações, as nossas atitudes e chegarmos a uma conclusão. Eu que tenho que fazer a conclusão sobre mim. Porque essa pastora falar para mim, tipo assim, vai orar, eu oro só 2 minutos. Né? Agora, quando eu tenho dentro de mim a convicção que eu necessito orar, eu oro por mais tempo. Então eu que tenho que olhar para dentro de mim, irmão. Será que você está olhando para dentro de você? Porque às vezes, irmão, nós não prestamos atenção. O inimigo das nossas almas está infiltrando em nossas vidas e tirando a nossa comunhão com Deus. Ele infiltra na nossa vida. Ele fala nos nossos ouvidos. E por ele falar nos nossos ouvidos, ele fala das coisas carnais e a nossa carne pende para isso. Às vezes eu fico olhando e pensando, quem está usando essa pessoa, Deus ou o inimigo? Isso é reflexão para nós, irmãos. Porque a gente vê umas pessoas, você não sabe, você olha para a pessoa, você não sabe se ele está sendo usado por Deus ou se é o inimigo que está usando ele. Se é Deus que está falando no ouvido dele ou se é o inimigo, porque as ações dele não condiz. A ação da pessoa não condiz e eu fico cada vez mais triste, mas infelizmente, irmãos, é bíblico, né? Não é eu que vou mudar. No meio de nós, pode até ser eu, irmão, não estou aqui para julgar ninguém não, a não ser que eu veja. Se eu ver, eu posso. Se eu ver a pessoa fazendo algo errado, e se a trava do meu olho tivesse sido tirada, eu posso falar para você que você está com cisco. A Bíblia fala assim, não julgueis. Ué, como que não julga? A Bíblia fala, não julgar se você for pior do que a pessoa. Mas se você tirar aquela trave do seu olho, se você se livrar do seu pecado, se você tiver em condição, não é um julgamento só você falar, você vai para o inferno, não, irmão, conserta a sua vida, você está errado aqui e ali. A Bíblia nos dá esse poder, que as pessoas falam assim, não posso julgar, posso.
Eu posso julgar. Quando a Bíblia fala para mim que eu conheço uma pessoa pelo fruto dele, o que é que eu estou fazendo? Eu estou olhando e vendo qual que é o fruto dele. Então nós podemos julgar sim. Então dentro das igrejas, irmão, nós vamos encontrar joio, Balaão e bodes. Dentro da igreja. Ah, mas vai mesmo, pastor? Vai. A Bíblia fala. A Bíblia fala de Balaão, que era um falso profeta. A Bíblia fala do joio. É a Bíblia. O bom fazendeiro foi lá e semeou o trigo. Aí quem é que foi lá à noite e semeou o joio? O inimigo. Vamos arrancar o joio. Né? Porque assim, ué, pastor, se tem alguém errado dentro da igreja, fala para ele, dá licença, para ele sair, não posso, irmão. Quando a gente pega no joio para puxar, ó, você viu? Se eu for arrancar um aqui, arranca tudo. Aí você vai abalar o trigo, você vai arrancar o trigo. Aí a palavra de Deus fala assim, deixa crescer junto. Na hora que o anjo vier separar, o joio vai para o fogo e o trigo para o celeiro. Então nós temos que aprender com a palavra de Deus. Porque Mateus 25 também fala que Jesus, quando descer, ele vai separar os cabritos das ovelhas. Os cabritos ficam ali à esquerda. As ovelhas ficam aqui à minha direita. Aí para os que estão à direita, para as ovelhas, vai falar: vinde, benditos de meu Pai, entra no gozo da eternidade. Os outros não. Então a própria Bíblia, irmãos, ela nos traz essa referência, ela faz essa separação, não é eu quem faço, é a Bíblia. Mas assim, quando eu escuto isso, aí eu penso assim, mas gente, será que eu sou um Balaão? Gente, mas será que eu sou um joio? Gente, mas será que eu sou um cabrito? Será que eu estou fazendo trem errado? Será que eu estou na igreja só para atrapalhar? Será que eu estou levando os irmãos tudo para o buraco? Eu tenho essa preocupação comigo. Igual eu já ouvi irmã falar assim, mas será que eu estou na unção mesmo, pastor? Eu falei, mãe, calma, vamos orar, não fica precipitado não. Porque a gente tem, irmão, a gente tem que olhar para dentro de nós. Porque às vezes você está achando que você está sendo usada por Deus, mas você está só sendo usado. O que a pastora acabou de falar aqui. Olha a ilustração legal. Todos nós usamos banheiro, não usa? Mas alguém mora lá dentro do banheiro, dorme no banheiro? Não. Cuidado para você não ser um banheiro para Deus. Que você só é usado, mas ele não habita dentro de você. Esse é o porém. Nós temos que prestar atenção nisso. Eu quero trazer uma visão para os irmãos, falar, pega essa visão. Árvore boa, entendeu? A árvore, quando ela é boa, ninguém reclama dela. Estou falando no sentido bíblico. Ninguém reclama da árvore boa. Sabe por que não reclama da árvore boa? Porque ela dá sombra, ela dá fruto, entendeu? E ela dá descanso, ela traz alimento. Aí a pergunta do pastor para nós nessa igreja, eu já encerro, né? Aliás, encerro para nós passar para ser, encerra essa ministração. Nós estamos sendo árvore boa ou árvore má? As pessoas estão encontrando em você luz ou treva? As pessoas estão encontrando em você alimento, ou quando a pessoa chega perto de você, desculpa a expressão, ela se lasca. Hein? As pessoas que beira você, ela, tipo assim, só afunda. Só vai de mal a pior. Eu não devia nada, passei a andar com fulano agora, meu cartão está estourado. Eu passei a andar com fulano agora, minha mulher me largou, meu homem me largou. Que tipo de árvore você está sendo? Uma árvore que dá bom fruto, uma árvore que dá luz, uma árvore que dá sombra, alimento, ou você é essa árvore que só traz desgraça na vida dos outros? Uma árvore que só reflete escuridão. Uma árvore que quando a pessoa chega perto de você, ele começa a passar por luta, por batalha, por treva, todo dia fala assim, eu estou na luta, pastor. Eu estou na luta, pastor. Eu estou na prova. Pelo amor de Deus, como todo dia? Todo dia prova? Não. Prova não é todo dia, não. A gente sai da prova. Tem pessoa que está armando barraca lá na prova. Não, eu vou ficar aqui mesmo. Não. Olha para dentro de você, vê o que está acontecendo, o que você está fazendo de errado e muda. Olha o salmo que a pastora leu. Na minha versão, que é um pouquinho diferente. Ó, falando, por que eu estou falando do árvore? Porque ó, o homem que não anda, quando eu falo de homem, eu falo
Ambos os sexos. O homem que não anda no conselho dos ímpios, não escuta, entendeu? Ó, faz assim, faz não, irmão, faz o que a Bíblia está falando para você. Bíblia. Não escuta os outros, não, escuta a Bíblia. Leia a Bíblia, presta atenção na Bíblia. Pastor, eu não entendo. Pergunta para alguém que entende para te explicar a Bíblia. Não é para direcionar a sua vida, não. Quem tem que direcionar a sua vida é a Bíblia. Então, se leu a Bíblia no interesse, o homem que não anda no conselho dos ímpios, não fica parado, ou se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. O seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. É esse tipo de árvore que nós temos que ser, irmãos. É esse tipo de árvore. Se não for para ser esse tipo de árvore, que nós possamos, irmãos, ser realmente homens e mulheres de Deus, lavado, enxaguado, centrifugado no sangue de Cristo. Que nós possamos deixar-nos passar por esse processo de transformação. Às vezes dói, certo? Que às vezes tem que arrancar uma lasca maior na gente, tem que tirar algo da gente, mas permita-se ser confrontado, permita Deus trabalhar na sua vida para que nós possamos realmente viver o esplendor da glória de Cristo. Amém? Quero convidar a pastora Renata para estar me auxiliando. Amém, Jesus. Coloque-se de pé em nome de Jesus, igreja. Aqueles que puderes, abra sua Bíblia também. Vamos ler. Continuar no mesmo lugar, né? 1 Coríntios, capítulo 11, só que agora nós vamos ler um pouquinho mais embaixo. 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 23. Amém, Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, o seguinte. O apóstolo Paulo, ele falou sobre essa divisão antes, sobre as pessoas se ajuntar porque essa passagem é a mesma passagem que nós usamos para ministrar a ceia. É a passagem de confronto, né? Mas o versículo 23 em diante, Paulo está ministrando, né, como deve ser, né, o nosso procedimento diante da ceia. Ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Glória a Deus. A ceia do Senhor, irmão, é uma instituição, né, da parte de
Cristo para a igreja. É uma instituição que nós recebemos, né? Nós sabemos que ela representa para nós, ela traz à memória a nossa vida sobre a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Isso é o que nós devemos ter em mente quando nós participamos da ceia. E é interessante, né, que quando nós vamos participar da ceia, o que é exigido de nós? O exame de consciência. O que eu fiz de errado, o que eu não fiz? Senhor, me perdoa disso, Senhor, tira isso de mim. Então, assim, o exame de consciência, para que nós possamos ter, né, em nós a gratidão a Deus porque Ele tem feito por nós, a gratidão a Deus por Ele ter entregado o Filho dele para nós. E a ceia, ela traz, eu lembro isso direto dentro de mim, né, o simbolismo dele é que é para nós participarmos da ceia até que Ele retorne. Então, que nós tenhamos isso em mente, que nós vamos participar dessa ceia aqui, e pode acontecer que a nossa próxima ceia não seja aqui. A nossa próxima ceia já possa ser lá no céu. Todos os dias nós temos que pensar nisso. Amanhã eu posso ceiar com o Senhor lá no céu, porque só assim nós vamos ter uma vida transformada, uma vida mudada. Amém? Estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Vamos orar por esse pão, esse suco. Senhor, consagrá-los para nós em nome de Jesus. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, nós queremos apresentar ao Senhor, Pai, este suco, esse pão. Pai, colocando-os diante de Ti, Pai, pedindo que a Tua potente mão esteja sobre esses elementos, Pai. Pai, que agora consagrado ao Senhor, Pai, essa ceia, Pai, tenha sobre nós, Pai, um efeito, Pai, um efeito curativo, Pai. Pai, que nós possamos ser curados, que nós possamos ser limpos, que nós possamos ser transformados, Pai. Pai, que nós possamos ser curados de curas físicas, cura espiritual, Senhor. Pai, que as feridas, Pai, possa ser sarada, possa ser cicatrizada, Pai. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai, que essa ceia, Pai, venha trazer em nós, Pai, comunhão, Pai, comunhão como os membros do corpo de Cristo, Pai, que nós venhamos entender, Pai, que o Senhor é amor, mas o Senhor é justiça, e o Senhor exige de nós, Pai, no mínimo, obediência à Tua palavra, que isso esteja, Pai, fixado à nossa mente, para que sempre quando nós participarmos da ceia do Senhor, nós saibamos, Pai, saibamos que é até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai, cada um, Pai, dos que vai participar da ceia, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Os irmãos que for participar da ceia, a ceia é para os batizados que estão em comunhão com a igreja. Pode participar da ceia. Eu participei a semana passada, não tem problema. Se você está em comunhão, pode participar da ceia novamente. Os irmãos podem vir à frente, pega a ceia do Senhor, retorna e aguarda para nós participarmos todos juntos, em nome de Jesus. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou, e agora sabe da fome. Amém, Jesus, glória a Deus. Os irmãos podem pegar o pão, fazer assim, com o seu pão. A palavra de Deus nos diz no versículo 24 o seguinte: e tendo dado graça, o partiu e diz: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Os irmãos podem participar do pão. Os irmãos podem pegar o suco, erga assim.
O versículo 25 diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Os irmãos podem participar. Deus santo, Deus amado, Deus poderoso, Deus de paz. Pai, nós queremos clamar, nós queremos pedir, Pai, nós queremos suplicar nesse momento, Pai. Pai, que essa ceia, Pai, que esse simbolismo, Pai, que venha sobre a nossa mente agora, Pai, traga sobre nós, Pai, a realidade, Pai. A realidade, Pai, às vezes nós estamos vivendo, Senhor, vivendo um mundo de fantasia, Pai. Às vezes, Pai, foi falado para nós, Pai, que o Senhor só é amor, que o Senhor vai salvar a todos, que independente o Senhor vai levar a todos para o céu, mas a palavra do Senhor diz, que o Senhor é amor, mas o Senhor é justiça, que o Senhor é fogo consumidor, e o Senhor não iria entregar o seu Filho na cruz do Calvário para reabilitar o homem, para que o homem pudesse se aproximar do Senhor, papai, para que nós possamos hoje viver de qualquer forma. Não, é para que nós possamos hoje viver em obediência. Então eu quero te pedir, Pai, que nós, Pai, como simples carnais, Pai, como pó em cinza, como a palavra do Senhor diz, Senhor, Pai, que seja despertado em cada um de nós, Pai, despertado, Pai, o desejo de servir o Senhor em fidelidade, em amor, Pai, despertado em servir o Senhor em obediência, Pai. Pai, que nós possamos, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, nos livrar de todas as amarras, Pai, as amarras que nos prendem, Pai, que nos faz errar, que nos faz pecar, que nos mantém escravos, Senhor. Tira de nós, Pai, tira da tua igreja, Pai. Ô, Senhor, nos liberta, Pai, liberta o teu povo, Senhor. Tira, Senhor, da nossa mente, Pai, a procrastinação, Pai. Tira da nossa mente os pecados, Senhor. Tira, Senhor, que nós possamos ter uma mente pura, uma mente limpa, Pai, uma mente consagrada. Oh, Senhor, faz uma metanoia em nós, transforma a nossa mente, transforma o nosso ser, transforma a igreja do Senhor, papai. Eu venho te pedir, eu venho te clamar, Pai. Pai, que haja luz, Pai, sobre as nossas vidas, Pai, que o Espírito Santo do Senhor esteja sobre cada um de nós, trazendo sobre nós, Pai, transformação, regeneração, para que nós possamos, Pai, viver realmente, Pai, a imagem de Cristo Jesus, que nós possamos, Pai, realmente ser imitadores de Cristo, imitadores de Deus como filhos amados, Pai. Pai, que o Senhor fizer, nós façamos, Pai, que nós venhamos, Pai, nos espelhar no Senhor Jesus, que nós possamos, Pai, ser conduzido, orientado, discipulado, disciplinado pelo Espírito Santo do Senhor, Pai. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Jesus, glória a Deus. Amém, vamos orar para nós lancharmos, né, irmãos? Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia, Pai, quero te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor me deu, Pai, por mais um ano de vida, Pai, que o Senhor me deu, Pai, pela oportunidade que o Senhor me deu de estar junto com esses irmãos, Pai, para fazer a obra do Senhor. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai, coloque tua mão poderosa sobre a vida de cada família aqui representada, Pai, cada lar aqui representado, seja alcançado pelo Senhor, Pai. Pai, que o Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, alcança aqueles que não puderem estar aqui também, Pai, trazendo sobre eles, Pai, regozijo, Pai, trazendo sobre eles paz, trazendo sobre os lares deles harmonia, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai, da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leve em segurança para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramiento, e que a misericórdia do Senhor venha se renovar em nossas vidas até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todos sempre. Quando vocês digam amém, o lanche está servido em nome de Jesus.